Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 12. Sisaque ataca Jerusalém. Estando seu reino constituído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor, e todo o Israel seguiu-lhe o exemplo. Durante o 5º ano de seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Sisaque, rei do Egito, veio atacar a cidade. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, um inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes acompanhavam-no desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Semaías dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá que se tinham concentrado em Jerusalém, com a aproximação de Sisaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor, vós me abandonastes. Então os chefes israelitas e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Em vista deste ato de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Semaías nestes termos, eles se humilharam. Mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Sisaque, rei do Egito, atacou, pois, Jerusalém, levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real, sem nada deixar, levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes das guardas da porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam. Portanto, em virtude de seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele, e sua ruína não foi total. Em Judá havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão, reinando em Jerusalém, contava 41 anos quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer seu nome. Sua mãe tinha por nome Naama, a Amonita. Fez o mal, não aplicando seu coração à procura do Senhor. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semaías e consignados com exatidão no do vidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Ábia sucedeu-lhe no trono. 2 Crônicas 13. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Ábia tornou-se rei de Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maca, filha de Uriel de Gabaa. Ábia e Jeroboão fizeram guerra entre si. Ábia encetou as operações com um exército de 400.000 valentes guerreiros de Escol. Jeroboão dispôs contra ele 800.000 valentes guerreiros de Escol. De pé, no alto de Semeron, que está na montanha de Efraim, Ábia gritou, escutai-me Jeroboão e todo o Israel. Não deveríeis vós saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus filhos em virtude de uma aliança inviolável? Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, orgulhosamente revoltou-se contra seu senhor. Homens maus e perversos juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora, pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi. Vós sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para vós à maneira de deuses. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas. Para nós, é o Senhor o nosso Deus, e não o abandonamos. Os filhos de Arão é que são sacerdotes a serviço do Senhor, e são os levitas que desempenham as funções. Cada manhã e cada tarde queimam em honra do Senhor os holocaustos e o incenso aromático.
os pães da proposição são dispostos na mesa pura, e cada tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro de ouro, é porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Vede, Deus e seus sacerdotes estão conosco à nossa frente, e temos as trombetas retumbantes para fazê-las soar contra vós, israelitas, não luteis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque isso não vos trará nenhuma felicidade. Então Jeroboão executou uma manobra com as tropas colocadas em emboscada, dando uma volta, para surpreender o inimigo pelas costas, de sorte que seu exército fazia frente a Judá, e a emboscada se encontrava à retaguarda. As tropas de Judá, ao se voltarem, viram-se atacadas pela frente e pela retaguarda, invocaram então o Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam a trombeta. Judá soltou o grito de guerra e enquanto ecoava esse clamor, Deus feriu Jeroboão e todo o Israel diante de Ábia e Judá. Os israelitas fugiram diante dos homens de Judá, às mãos dos quais Deus os entregou. Ábia e seu exército fizeram uma grande matança. 500.000 guerreiros escolhidos do campo de Israel tombaram feridos de morte. Isso foi, naquele tempo, humilhante para os israelitas, enquanto que os filhos de Judá obtiveram a vitória, porque se apoiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Ábia perseguiu Jeroboão e dele arrebatou várias cidades, Betel, Gesana e Éfron, assim como as localidades que delas dependiam. No tempo de Ábia, Jeroboão não se restabeleceu. O Senhor o feriu e ele morreu, enquanto o poder de Ábia aumentava. Ábia tomou por esposas 14 mulheres. O resto dos atos e feitos de Ábia, assim como suas palavras, estão relatados nos discursos do profeta Ado. 2 Crônicas 14. O reinado de Asa, rei de Judá. Ábia adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. Durante sua vida, a terra conheceu 10 anos de tranquilidade. Asa fez o que era bom e justo aos olhos do Senhor, seu Deus. Destruiu os altares dos deuses estrangeiros e os lugares altos. Ordenou aos filhos de Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que pusessem em prática a lei e seus mandamentos. Fez desaparecer de todas as cidades de Judá os lugares altos e os obeliscos. Sob seu reinado o reino esteve em paz. Durante esse tempo de tranquilidade, construiu cidades fortificadas em Judá. Efetivamente, não houve guerra contra ele durante esses anos, porque o Senhor lhe concedeu descanso. Construamos, disse ele aos judeus, essas cidades, e cerquemo-las de muralhas, torres, portas e ferrolhos. A terra está ainda livre diante de nós porque temos procurado o Senhor, nosso Deus, e por isso ele nos concedeu a paz com todos os nossos vizinhos. Dispuseram-se, pois, a esse trabalho e o levaram a bom termo. Asa possuía um exército composto de 300.000 homens de Judá, que carregavam escudo e lança, e um de 280.000 de Benjamim, que carregavam escudo e entesavam o arco, todos valentes guerreiros. Zara, o etíope, atacou-os com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e avançou até Maresa. Asa saiu-lhe ao encontro e eles se formaram para a batalha no vale de Cefata, perto de Maresa. Asa invocou o Senhor, seu Deus, nestes termos: Senhor, não vos é mais difícil ajudar o fraco do que o forte? Vinde em nosso socorro, nosso Deus. É em vós que nos apoiamos, é em vosso nome que viemos contra essa multidão, Senhor, vós sois nosso Deus. O Senhor feriu os etíopes, diante de Asa e dos homens de Judá, fugiram. Asa e seu exército perseguiram-nos até Gerara, e deles tombou tão grande número que nem sequer um pôde salvar-se. Destruídos como foram diante do Senhor e seu exército, Judá trouxe um grande despojo. Eles feriram todas as cidades dos arredores de Gerara, pois o terror do Senhor se tinha infundido neles. Pilharam-nos, porque eles possuíam um importante despojo. Feriram também os redes dos rebanhos e capturaram grande número de ovelhas e camelos,
Em seguida, retornaram a Jerusalém. 2 Crônicas 15. A reforma realizada por Asa. O Espírito do Senhor se apoderou de Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Escutai-me, Asa, com todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós, mas se vós o abandonais, ele vos abandonará. Durante muito tempo viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-lo, sem a lei. Mas, quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o procuraram, ele se manifestou a eles. Naqueles tempos não havia segurança alguma para os que viajavam, pois graves distúrbios pesavam sobre a população da terra. As nações e as cidades entrechocavam-se, porque Deus as agitava com toda espécie de tribulações. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovardeis, pois vosso labor terá sua recompensa. Ouvindo esse oráculo do profeta, Asa, cheio de resolução, fez desaparecer as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, assim como de todas as cidades que tinha conquistado na montanha de Efraim, restabeleceu o altar do Senhor que se encontrava diante do pórtico do Senhor. Em seguida, convocou toda a população de Judá, de Benjamim, assim como os de Efraim, de Manassés e de Simeão que habitavam entre eles, pois grande número de israelitas se tinha aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa. Nesse dia, sacrificaram ao Senhor, do despojo que tinham trazido, 700 reses de gado e 7.000 ovelhas. Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, decididos a matarem pequenos e grandes, homens e mulheres, todo o que não procurasse o Senhor, Deus de Israel. Ao som de trombetas e de trompas, no meio de aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene. E todo o Judá esteve em alegria, por causa desse juramento que tinham prestado de todo o seu coração, foi com perfeita boa vontade que tinham procurado o Senhor. O rei Asa destituiu até de sua posição de rainha sua mãe Maca, por ter feito um ídolo de Aserá. Asa destruiu a imagem, deixou-a em pedaços e a queimou no vale de Cedron. Se os lugares altos não desapareceram, o coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a prata, o ouro e os utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 16, 17, 18 e 19. Paz e bênçãos a todos.